Olá, esse é o primeiro vídeo da aula 8. Essa é a aula 8, parte 1. Então vamos lá, vamos apresentar esse primeiro problema. Bem, a gente tem aqui um problema de produção com uma dificuldade razoavelmente baixa, né? Vamos apresentar esse problema então. Aqui, uma determinada empresa firmou um contrato para entrega de janelas de casa para os próximos 6 meses, né? Então, as demandas para cada mês são de 100, 250, 190 e assim por diante, né? As demandas têm esses valores aqui, as demandas estão previamente determinadas para os próximos 6 meses. O custo de produção por janela varia de mês para mês, dependendo do custo da mão de obra, do material e de utilidades, né? A empresa estima que o custo de produção por janela nos próximos 6 meses seja exatamente esses valores aqui, né? Então, é um custo de produção que é variável, é um custo de produção que muda a cada um dos meses dentro aí do nosso horizonte de planejamento. Para aproveitar a vantagem das variações no custo de fabricação, a empresa pode optar por produzir mais do que o necessário em determinado mês e reter as unidades excedentes para entregar em meses posteriores. Então, isso significa que, como ao observar que o mês 2 é mais barato produzir no mês 2, pode ser que no mês 2 vale a pena produzir a demanda do mês 2 e a demanda do mês 3, ou eventualmente do mês 4. Enfim, o modelo terá que decidir, né, quando é que vale produzir, quando produzir e o quanto produzir em cada um dos meses, né? Então, é permitido o adiantamento da produção, ok? Entretanto, isso tem um custo de armazenagem, né, de R$ 8,00 por janela por mês. Então, cada janela armazenada ao final de um mês, quando ela é transferida para o próximo mês, eu pago R$ 8,00 por cada janela estocada, tá? Bem, ao final do horizonte de planejamento, deseja-se que o estoque seja zero. Formule um modelo de programação linear para determinar a programação ótima de produção com o menor custo. Bem, vamos lá. Inicialmente, nós temos aqui o que a gente chama de parâmetros do problema, né? Então, eu tenho as demandas que são conhecidas, está lá no enunciado. A gente tem os custos de produção, que também são conhecidos e estão variando aqui ao longo do horizonte de planejamento. E a gente tem o custo de estoque, que é de R$ 8,00 por janela. Esse custo de estoque ele não está mudando ao longo do meu horizonte de planejamento, ok? Então, essa primeira etapa de definir quem são os parâmetros do problema. A segunda etapa é uma etapa de definição das variáveis de decisão desse modelo. Repara que o que a gente quer decidir aqui envolve o número de janelas que serão produzidas em cada um dos meses. Então, eu vou representar o número de janelas produzidas no mês 1 pela variável x1, o número de janelas produzidas no mês 2 pela variável x2 e assim por diante. Como nós temos 6 horizontes de planejamento, né, o quanto produzir em cada mês é uma variável e por isso a gente vai até a variável de decisão x6, que é o número de janelas produzidas no mês 6. Bem, além dessas variáveis de decisão que representam o número de janelas produzidas, nós temos também as variáveis de decisão, que são as variáveis que representam as quantidades estocadas dessas janelas ao final de cada mês. Então, ao final do mês 1, a gente tem uma produção, eu tenho uma demanda esperada, uma demanda que eu preciso atender naquele mês, mas como eventualmente a gente pode produzir mais do que o que é demandado, né? Então pode ser que eu produza, tenha uma produção excedente, e essa produção excedente vai ficar estocada para ser aproveitada num instante de tempo futuro, né? Então pode ser que eu tenha estoque. O importante aqui é então que a gente tem outras 6 variáveis que representam os estoques ao final de cada um dos meses.
Sendo que o estoque ao final do mês 6, como o problema bem define, é esperado que esse estoque ao final do horizonte de planejamento, ou seja, ao final do mês 6, seja igual a zero, né? Então, isso implica que a nossa variável estoque 6, ao final do mês 6, ela deve ser exatamente igual a zero, ok? Então, esse 6 vai ter valor zero no nosso modelo, tá certo? Então, vamos avançar aí. Vamos pensar agora na função objetivo. Repara o seguinte, que o custo de produção é um custo unitário, ou seja, no mês 1, produzir uma janela custa 50 unidades monetárias. Como no mês 1 eu estou produzindo x1 janelas, o meu custo total é de 50 vezes x1. Né? Então, assim eu tenho também o custo de produzir uma janela no mês 2 é de 45. Como eu produzo x2 janelas, o meu custo total é 45x2. Então, a gente tem aqui nesse primeiro somatório, né, um somatório de parcelas que eu vou marcar aqui, que representam, na realidade, os custos de produção, certo? Então, representa esse primeiro custo aqui, que é o custo de produção. Só que o custo total envolvido na produção é o custo de produção mais o custo de estoque. Como cada janela custa exatamente R$8, independente do mês em que ela é estocada, então nós temos aqui o total em estoque no mês 1, mais o total em estoque no mês 2, mais no mês 3, 4 e 5, né? Então, a soma disso me dá o total estocado e para cada, ao longo do meu horizonte de planejamento, e como eu pago 8 unidades monetárias, R$8 para cada janela estocada, é 8 vezes essa soma aqui. Lembrando que E6 é igual a zero e por isso o estoque ao final do mês 6 nem aparece nessa equação porque ele tem valor zero. Okay? Então, meu objetivo nesse problema é minimizar todos os custos envolvidos. Nesse caso aqui, o custo de produção mais o custo de estoque, que é definido exatamente por essa função aqui. Bem, a próxima etapa é definir as restrições desse problema. E aqui tem algumas questões interessantes. Veja aqui, vamos fazer um fluxo aqui. No mês 1, a gente tem um estoque inicial, digamos assim, que para esse problema esse estoque inicial é igual a zero. A gente tem entrando nesse mês a quantidade produzida, né, do produto no mês 1 e a gente tem uma demanda aqui nesse mês 1, que nesse caso aqui, esta demanda, vamos voltar aqui atrás nos slides e olhar, essa demanda é de 100 unidades, ok? Então, eu tenho uma demanda aqui de 100 unidades, né, que será consumida nesse mês. E, bem, o que é propagado para o mês seguinte, eu vou chamar de estoque 1, que é uma outra variável de decisão do problema. Tá? Então, bem, no mês 2, o que vai entrar no mês 2? No mês 2 entra o estoque que veio do mês 1, mais o quanto eu produzi no mês 2, né? E sai o quê? Sai a quantidade demandada desse mês. Vamos lá olhar novamente, a quantidade demandada, nesse caso aqui, é de 250 unidades. Então, nós vamos voltar aqui. Então, a demanda no mês 2 é 250. E o que eventualmente sobrar, o estoque 2, ele vai ser carregado para o mês 3, ok? Bem, daqui a gente consegue então bolar uma equação de conservação aqui desse fluxo, né? Que é a soma do que entra nesse nó, no nó 1, no mês 1, tem que ser exatamente igual à soma do que sai. Então, o que entra no mês 1 é a quantidade produzida mais o estoque inicial, que é zero, ok? E o que sai é o estoque 1 mais a demanda 1.
né? Então, nesse caso, o que entra é x1 mais o estoque inicial, que é 0. Isso tem que ser igual ao que sai desse mês. E o que sai é o estoque 1 mais a demanda do mês 1, que é de 100 unidades, certo? Isso me dá, então, a equação que fica x1 é igual a estoque 1 mais 100 unidades. Então, se eu isolar a variável estoque, passando o 100 para o lado de lá, isso aqui vai ficar da seguinte forma, vai ficar estoque 1 é igual a x1 menos 100. Ou seja, o estoque ao final do período 1, ele é igual o quanto eu produzi menos o quanto foi demandado, né? Muito bem. Aplicando esse mesmo raciocínio para o mês 2, vamos ver como é que fica. A soma do que entra no nó 2 é o x2 mais o estoque 1. Então, isso vai ficar x2 mais o estoque 1. Isso aqui é igual ao que sai do mês 2, que é o estoque 2 mais a demanda. Então, estoque 2, que é uma variável, mais a demanda, que é um parâmetro do meu problema, e nesse caso é 250. Então, vamos fazer sempre assim, vamos isolar o estoque ao final desse mês. Então, eu vou isolar o estoque ao final do mês, vou passar esse 250 para o lado de cá da equação. Então, a equação vai ficar estoque 2 é igual a quanto eu produzo, mais o quanto veio de estoque do mês anterior, menos a quantidade demandada. Então, isso me dá uma nova equação, que é E2 igual a x2 mais E1 menos 250. Bem, a gente fez exatamente isso, né? E colocou essas equações aqui, certo? Bem, a ideia é muito similar para os meses 3, 4 e 5, né? Então, o que nós fizemos aqui foi exatamente essa ideia que nós aplicamos aqui para os meses 1 e 2 do meu horizonte de planejamento e que deve ser aplicada para os meses 3, 4 e 5. No mês 6, vai acontecer uma situação em que o estoque 6 tem que ser igual a 0. Né? Então, entra aqui no mês 6 o estoque que vem do mês anterior, que é o mês 5. Entra também no mês 6 a quantidade produzida nesse mês 6 e sai aqui do mês 6 a demanda desse mês. Vamos dar uma olhada lá no início. Quanto é essa demanda? 110, ok? Então, essa demanda é 110. E escrevendo a equação de balanceamento aqui, a gente fica com o que entra, que é E5, mais x6, isso tem que ser igual a E6, só que E6 é 0, mais a demanda, que é 110. Então, a gente fica com E5 mais x6, eu vou passar o 110 para o lado de cá, menos 110, isso tem que ser igual a 0, ok? Então, essa é a nossa última equação, que amarra, então, a quantidade produzida, demanda e quantidade estocada ao final de cada mês, ok? Bem, importante, x e EI são variáveis inteiras, né? Então, são variáveis de decisão que assumem valores inteiros, não negativos, né? Inteiros maiores ou iguais a 0, para todos os horizontes, para todos os meses do meu horizonte de planejamento, ok? Então, nós temos a solução desse problema no solver do Excel, então consulta lá a nossa área na plataforma Teams e você vai encontrar esse problema implementado no solver do Excel e resolvido, ok? Grande abraço, obrigado aí, até a próxima aula.